Meus irmãos, sendo um pouquinho, eu quero agora ministrar uma palavra que Deus trabalhou comigo a semana toda. Nós começamos em janeiro e vamos até o carnaval com uma série chamada Somos Igreja. Essa série, ela foi gerada, pensada para trazer para o nosso meio, renovar a visão, o nosso jeito de ser igreja. Nós sabemos que há muitas igrejas em Porto Alegre, há muitas igrejas no estado, mas cada igreja tem algumas características, cada igreja tem uma visão com algumas características próprias, é o nosso jeito de ser igreja, e Deus nos chamou, nos forjou, nos preparou para ser a igreja que nós somos, e nós queremos falar sobre esse jeito de ser, para gerar o que? Mais engajamento, mais envolvimento, mais compreensão. Eu creio que quanto mais você entender o nosso jeito de ser igreja, mais você vai se entusiasmar, se comprometer, participar e se envolver. E o que nós queremos é isso, é que haja envolvimento, porque Deus tem nos mostrado que nós podemos nos envolver mais. Nós temos, meus irmãos, cerca de 600 membros na igreja, 600 membros, pessoas que foram aqui apresentadas, que estão, comprometidas conosco, só que porém entre elas há diferentes níveis de envolvimento. Tem pessoas que estão entre esses 600 membros que se envolvem muito pouco com a igreja, e nós queremos te convidar a se envolver mais, a viver a igreja na sua plenitude, não só no domingo, mas a viver ela nos seus diferentes espaços e ambientes. E nessa série de mensagens que nós pregamos ao longo do mês de janeiro, e vamos continuar por mais 3 semanas, nós falamos na primeira semana, que nós somos uma igreja de Jesus. Isso é importante reafirmar, a nossa visão é ser uma igreja focada em Jesus, então ser uma igreja de Jesus. Segunda característica, segundo tema da pregação que nós fizemos, somos uma igreja relacional. E aí, meus irmãos, igreja relacional não é uma igreja de amigos, que todo mundo tem comunhão. Não, igreja relacional é o quê? Nós entendemos que os nossos relacionamentos precisam gerar novos discípulos, ou seja, eu vou evangelizar através de relacionamentos. Por vezes nós pensamos que igreja relacional é apenas uma igreja da comunhão. Não! É mais do que isso. A comunhão é apenas uma parte. A parte principal é usar os relacionamentos para fazer novos discípulos de Jesus. Falamos sobre isso. Essas 2 pregações, se você não escutou, você pode escutar lá no meu canal do YouTube. Então vão lá, só entrar lá e você clicar e você vai ouvir. Depois, na 3ª semana, o pastor Anderson ministrou que nós somos uma igreja de fé e ação, ou seja, uma igreja que se envolve com tarefas práticas, com obra social, com ajuda ao próximo, com amor ao próximo, que está envolvida com a comunidade, fazendo diferentes iniciativas, individuais e coletivas, porque a igreja não é apenas o coletivo, eu sou também igreja, e eu preciso ser uma pessoa de fé e de ação. E domingo passado, eu ouvi o pastor Eduardo pregar, estava fora, mas ouvi pela internet, depois, ele pregando sobre, somos uma igreja em muitos locais. Onde é a igreja de Pazareia? Depende do dia. Domingo de noite é aqui, domingo de manhã vai ser lá na Ariovaldo. Na terça-feira, ela está na casa de alguém. Na quarta-feira tem PGM em algum lugar. Quinta-feira tem PGM em algum lugar. Sexta-feira tem PGM em algum lugar. Onde houver uma casa aberta pregando o evangelho, ali é o Pazareia, amém? Nós somos uma igreja espalhada pela cidade. E queremos nos espalhar mais. Queremos ter mais grupos, mais casas abertas pregando o evangelho.
porque nós somos uma igreja em muitos lugares. E hoje, eu quero falar sobre o conceito que muita gente acha bonito, e já falou aqui na igreja: que legal esse slogan, um lugar para recomeçar e permanecer. Eu quero falar o que está por trás desse slogan. Qual o conceito que gerou isso? Da onde isso surgiu? Da onde isso surgiu? Porque essa frase, um lugar para recomeçar, é muito mais que um slogan gerado por um marqueteiro. Sabe quando essa frase surgiu? Numa pregação. Uma pregação lá na Ariovaldo Pinheiro, há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu estava pregando sobre o apóstolo Paulo, falando sobre a igreja de Antioquia, que foi uma igreja onde Paulo pôde recomeçar, porque Paulo, que foi o grande missionário do Novo Testamento, ele foi expulso, primeiro de Damasco, depois de Jerusalém. Ele foi expulso, ele não se encaixou com os cristãos de Damasco e nem com os cristãos de Jerusalém. Ele teve que ir para um outro lugar, e esse lugar foi Antioquia. E em Antioquia, o apóstolo Paulo pôde recomeçar. E ali então nasceu o slogan, um lugar para recomeçar. Nós naquela época profetizamos, fizemos ali um ato profético, uma declaração de fé, de que nós seríamos um lugar para muitas pessoas recomeçarem. E de fato, isso aconteceu ao longo dos anos, amém? Muitos que estão aqui recomeçaram em nossa igreja, também não se encaixaram em outros lugares, também tiveram que sair de outros lugares, e Deus os trouxe para cá. E alguns anos depois, veio a segunda parte do slogan, um lugar para permanecer. Nós pregando sobre João 15, a videira, aprendemos ali que o ramo só frutifica se ele permanecer ligado na videira. O ramo não produz fruto por si só, ele produz fruto quando ele está permanecendo na videira. É a videira que veio o fruto, e Jesus é a videira, e nós somos os seus ramos. Por isso, nós como ramos da videira, precisamos estar vinculados a Jesus, vinculados a Ele, permanecer. E o ramo, para frutificar, ele tem que viver o ciclo. Tem um ciclo, a videira tem um ciclo. E aí sim, quando eu permaneço ligado na videira, e vivo as diferentes estações da vida, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar fruto, que vão vir naturalmente do próprio Senhor Jesus, que vai trazer o fruto, e vai colocar o fruto na minha vida. Ele é quem traz o fruto, é quem produz o fruto. O ramo apenas oferece o fruto, leva o fruto. Então daí nasceu esse slogan, que é tão bem comentado, um lugar para recomeçar e permanecer. Para nós isso, meus irmãos, é uma afirmação profética. Nós cremos que nessa igreja, muitas pessoas vão recomeçar em Jesus, porque a vida é feita de muitos recomeços, e vão permanecer, ou seja, frutificar a partir de Jesus. Não sou eu que vou gerar fruto, mas estando em Jesus, eu vou naturalmente frutificar. E aí nasceu esse conceito, um lugar para recomeçar e permanecer. Agora, por que nós precisamos e queremos ser um lugar para recomeçar e permanecer? Primeiro, porque as pessoas ao longo da vida caem e precisam de ajuda para se levantar. Muitos caem e não se levantam sozinhos, precisam de alguém para ajudar a levantar. Quem aqui entre nós não se levantou porque alguém estendeu a mão e te ajudou? Alguém te ouviu, alguém te amou, alguém te visitou, alguém orou com você, alguém te instruiu, alguém teve paciência contigo, alguém acreditou em você, e por causa disso, alguém te ajudou a te levantar. E nós queremos ser uma igreja onde haja pessoas dispostas a ajudar os que caíram, porque há muita gente caindo por aí, meus irmãos. Eu gosto de me lembrar de Provérbios 24, que diz o seguinte: o justo
pode ser derrubado várias vezes, mas sempre terá forças para começar novamente a vida. Amém? Diga assim: eu, mesmo que caia, terei forças para me levantar, porque em Jesus é possível se levantar, meus irmãos. E fica mais fácil quando tem uma mão perto, uma mão que diz: vamos junto, estou contigo, eu vou te ajudar a se levantar novamente, porque nós vamos cair. As pessoas caem por quê? Porque elas são seduzidas pelo mundo. O mundo seduz as pessoas ficam às vezes achando que lá fora vão ser felizes, que longe de Jesus vão ser livres, vão ser mais felizes, e elas são seduzidas por muitos sofismas, enganos, enfim, e acabam caindo, parando de se arrepender, acabam caindo. Pessoas caem porque costumam tirar os olhos de Jesus, e tirar os olhos de Jesus é parar de ter um relacionamento com Jesus, é parar de orar, é parar de adorar, é parar de ler a Escritura, é parar de pensar biblicamente, é parar de congregar, de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão caindo. Ninguém cai do nada. O cair é uma sequência de escolhas más. Ela parou de adorar, parou de ter relacionamento com Jesus, acabou caindo, escorregou e caiu. As pessoas caem também porque elas se atrapalham com a vida. Viver é difícil, meus irmãos, sim ou não? É complexo, claro que é. Tem um monte de coisas difíceis perto de nós. É pressão financeira para pagar as contas, é os relacionamentos tensos no mundo como geral, são pessoas sem noção perto de nós nos tumultuando, são cobranças infindáveis, são pressões de tudo que é tipo. Então é fácil que as pessoas acabem se atrapalhando com a vida, não conseguindo administrar bem a sua vida, e acabam com isso caindo. Elas caem porque elas param de orar e vigiar. Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. E as pessoas caem porque elas param de orar, param de vigiar, param de orar para Jesus, se atrapalham com a vida, e aí o que acontece? Caem. E quando caem, tem vergonha de pedir ajuda. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que você conhece, que está caída, e que tem vergonha de pedir ajuda. Inclusive algumas não querem nem ser ajudadas, né? Até meio que resistem, mas estão caídas, e elas vão precisar mais cedo ou mais tarde de alguém que as ajude a levantar. E nós queremos ser uma igreja para essas pessoas. Porque nós não vamos ficar aqui julgando quem caiu. Nós não queremos ser uma igreja de pessoas perfeitas, que ninguém cai, não. Aqui tem muita gente que já tropeçou e caiu. Gente que tropeçou nas mais diferentes áreas da vida, caiu. Mas em Jesus, elas tiveram chance de se levantar. E isso é recomeço. Isso é recomeço. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Se você em algum momento da tua vida tropeçar e cair, não foge da gente, não se esconde, não fica com vergonha, mas vem pedir ajuda. Diz: olha, aqui, saiba que aqui você vai encontrar alguém, vai encontrar pessoas que vão dizer: tenta de novo, você pode tentar de novo, nós não desistimos de você. O cair é um risco da vida, mas não é uma opção definitiva. Você pode se levantar em Jesus, e esse é um lugar para as pessoas se levantarem, amém? Então se levante. Também cremos que esse é um lugar para restaurar os machucados, porque tem muita gente machucada pela vida, meus irmãos. Jesus disse que Ele veio para os doentes, para os machucados, os feridos, e tem muita gente ferida em nosso meio, e perto de nós, muita gente ferida. Algumas estão feridas por causa de outras pessoas, alguns estão feridos porque tiveram relacionamentos abusivos,
tóxicos, e sofreram na mão de alguém, e estão feridas, estão ariscas, estão com medo de gente, estão com medo de se envolver, estão com medo de fazer parte de alguma coisa, de confiar em alguém. Por quê? Porque sofreram na mão de alguém. Meus irmãos, nós queremos ser uma igreja que as pessoas possam encontrar aqui pessoas confiáveis, pessoas que digam: ok, você sofreu na mão de alguém, mas aqui ninguém vai abusar de você, aqui ninguém quer explorar a tua fé, aqui ninguém quer explorar a tua boa vontade, aqui ninguém quer abusar de você em nenhuma instância, em nenhum jeito, em nenhuma opção, porque nós temos que ser um lugar para ajudar, não para explorar e abusar as pessoas. Alguns estão machucados com a própria igreja. Nós recebemos aqui pessoas de várias igrejas que chegaram aqui machucadas por causa de um sistema em algum lugar, ou por causa de algum líder, ou por causa de alguma coisa, de uma religiosidade, enfim, de alguma coisa que machucou as pessoas. E nós queremos ser uma igreja, nós tentamos ao máximo, uma igreja que não machuca os outros. Às vezes nós falhamos, às vezes nós não conseguimos, mas o nosso alvo é ser uma igreja onde ninguém vai ser machucado. Vamos sim confrontar com a palavra de Deus, porque a palavra por vezes nos confronta, mas queremos amar as pessoas, não machucar ninguém, não perder ninguém, não expulsar ninguém, mas ser uma igreja que ajuda as pessoas a se curarem das feridas que o mundo causou, que as pessoas causaram, que outros causaram, para que você possa viver uma vida de saúde. Amém? Somos uma igreja que quer ser uma igreja para buscar os que se perderam, porque as pessoas se perdem, meus irmãos, se perdem, e nós queremos ser como aquele pastor que vai atrás dos perdidos. E eu quero te convidar a ir atrás dos perdidos, ir atrás, liga, procura, vai atrás, não desista dos perdidos, vá atrás. Eu já fui uma vez, vai de novo, vai atrás. Nós somos uma igreja que não desiste das pessoas. Esses tempos, eu encontrei uma pessoa, que eu não vou falar aqui o nome porque alguns conhecem, e disse para ela: minha filha, volta para o Passo da Areia, volta para a igreja, tu está longe de Jesus, tu está longe, tem que voltar. E ela me disse o seguinte: pastor, você é o único pastor que continua me procurando. Eu sei que eu dou trabalho, eu sei que eu fujo, eu sei que eu sou problemática, mas eu sei que você é o único que me liga, que me escreve, que me procura de vez em quando. E eu disse: bem, eu vou continuar a fazer isso, porque nós acreditamos que nós podemos buscar aqueles que se perdem. Os perdidos não estão perdidos para sempre, amém? Eles podem ser encontrados e voltarem, podem sim. Deus pode te usar em algum momento para trazer alguém de volta, para buscar um perdido, porque as pessoas se perdem. As pessoas se perdem. Estava conversando com o Michel, um amigo nosso aqui da igreja, que ele contou que um dos dias de maior pânico na vida dele, maior pânico, foi quando a sua filha de 5 anos se perdeu na praia, há muitos anos atrás. Hoje ela é adulta, e ele disse que eles ficaram, quantas horas? Algumas horas procurando a menina, e ela perdida. Acionaram todo mundo, toda a praia saiu procurando a menina, enfim, o salva-vidas. Depois de algum tempo acharam a menina numa outra praia vizinha. Disse: foi assustador. Meus irmãos, eu acho que é assim que Deus se sente às vezes com alguns dos seus filhos, que começam a ir para longe. Cadê o meu filho? Deus está vendo, mas ele está indo para longe, está indo para longe, está indo para a direção contrária. E Deus daí mobiliza várias pessoas, como o Michel fez, mobilizou várias pessoas para acharem a sua filha. E às vezes Deus está nos mobilizando para achar os seus filhos que estão perdidos. E aqui, meus irmãos, nós queremos ser um lugar para recomeçar, porque nós acreditamos que toda pessoa tem uma nova chance, todo mundo.
E eu disse ontem no curso de integração, em algumas igrejas as pessoas entram pensando que todos são perfeitos. Aqui nós dizemos no início, todos são imperfeitos. O único perfeito aqui é Jesus. Então você pode aqui encontrar alguém como você, que está em processo de recuperação, lutando contra a ira, a ansiedade, compulsão alimentar, baixa autoestima, enfim, muitas coisas. Mas alguém que está junto com você, querendo vencer, olhar para Jesus e ser alguém melhor, amém? Você concorda comigo? Essa é a igreja que nós queremos ser, meus irmãos. Esse é o nosso jeito de ser igreja. Por isso eu convido você a fazer parte dessa igreja, a viver essa igreja, a ser parte de uma igreja que acredita que todos têm jeito, que aqui as pessoas podem tentar de novo, recomeçar, sem julgamento, sem atirar pedras, sem humilhar ninguém, mas tendo misericórdia, acreditando que Jesus é a cura, que Jesus é suficiente para mudar a vida das pessoas, que o Evangelho é levar as pessoas aos pés de Jesus, e Jesus é quem faz a obra, e muda as pessoas, e corrige, transforma, enfim, perdoa. O nosso papel é mostrar Jesus, é levar até Jesus, é ensinar Jesus, e confiar que Ele é suficiente para fazer a obra, amém? Essa é a igreja, é o jeito de ser igreja, e nós convidamos você a ser igreja conosco, amém? Estamos juntos nisso? Você concorda com essa igreja, desse jeito? É assim que nós somos? Eu digo, obrigado Jesus, por essa igreja, que aqui seja um lugar, para recomeçar, e para permanecer, para a glória de Jesus, amém, aleluia! Mas eu quero gastar os próximos 15 minutos que eu ainda tenho aqui ainda, antes que acabe o nosso horário, para apontar também uma outra direção importante, desse lugar para recomeçar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e quero ministrar algo pontual, que está em Lucas capítulo 8, verso 40 ao verso 45. Eu quero pegar um aspecto desse texto. Lucas 8, 40 a 55. Antes de eu ler o texto aqui com você, eu quero te lembrar de um detalhe desse texto. Esse texto é citado em Marcos, em Mateus, Marcos e Lucas. 3 dos 4 evangelistas escrevem o texto na mesma ordem. O texto aqui aparentemente tem 2 histórias. Quais são elas? A história da mulher com o fluxo de sangue e a história de Jairo e sua filha. Se fossem 2 eventos separados, sem ligação, possivelmente eles em algum evangelho estariam fora de ordem. Um falaria só de Jairo, outro falaria só da mulher de fluxo de sangue, outro não falaria de nenhum dos dois, outro falaria dos 2 juntos. Mas o curioso é que os 3 evangelhos falam dos 2 eventos conectados, juntos. Nenhum evangelista separou os eventos. E como na Bíblia nada é por acaso, aqui tem um mistério que eu queria compartilhar com vocês. Aqui tem um princípio que torna esses 2 personagens ligados. Há uma ligação entre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. E eu queria mostrar isso para você no texto e trazer para você uma palavra profética para a tua vida e para a nossa igreja. João 8, diz assim o texto. Lucas 8, perdão. Lucas 8, 40. Diz assim o texto. Palavra de Deus para a nossa vida. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma única filha de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que há
12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa, na borda da sua capa, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, como imediatamente havia sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Jairo, não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que dessem algo de comer a ela. Meus irmãos, eu poderia falar muita coisa sobre esse texto. Tem um quadro, tem um slide, o próximo slide. Essa é uma foto de um quadro que nós vimos lá em Israel, né? Um quadro que eu achei lindo. Uma mulher no meio da multidão tocando as bordas das roupas de Jesus. Não se vê o rosto da mulher, não se vê quem é a mulher, apenas se vê o toque. E com o toque ela foi curada. Essa mulher nos inspira muito, né? Ela nos inspira sobre alguém que acredita na cura, alguém que não desiste, alguém que supera obstáculos, supera adversidades, alguém que busca Jesus no meio da multidão, alguém que não se importa com o que os outros estão pensando, mas que vai até Jesus de forma desesperada, alguém que acredita, que crê na cura e no milagre. Eu acho que foi ela que compôs aquela música, creio que tu és a cura. Eu acho que foi ela acho que essa música foi dela. Ela cria nisso. Se tem na Bíblia uma personagem que cantaria essa música com toda intensidade, essa mulher. Ela cria que Jesus era a cura. Ela cria. Ela tinha já procurado todos os recursos da sua época. Nada havia sido suficiente, mas ela confiava que Jesus era a cura que ela precisava. Mas qual é o que essa mulher tem em comum com a filha de Jairo? Por que esse texto está conectado? Bem, sabe o que há em comum entre esses dois textos? Entre esses dois relatos? Há em comum um número. O número 12. 12. 12. Uma mulher que sofria há 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos sem cura, 12 anos buscando ajuda, 12 anos de sofrimento, e uma menina de 12 anos, morrendo, uma que há 12 anos sofria, e uma que tinha 12 anos, e estava sofrendo. E meus irmãos, Jesus foi chamado
para visitar aquela menina de 12 anos. E ele se dirige à casa de Jairo para visitar aquela menina de 12 anos. Só que antes de curar, de trazer vida para a menina, ele cura alguém no caminho. Ele cura uma mulher adulta que por 12 anos estava sofrendo. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, o Espírito me revela que antes de Jesus curar a menina, que era uma geração nova, ele curou uma geração. Ele primeiro curou uma geração, a geração da mulher, para depois trazer vida a uma nova geração que estava surgindo. Jesus primeiro cura uma geração adulta, antes de fazer um milagre numa nova geração que estava por vir. O que isso tem a ver com a nossa igreja? Olha para mim aqui agora e guarda o que eu vou te falar. Deus tem curado uma geração em nosso meio. Em nosso meio, de muitos adultos, muitos homens e mulheres adultas, pais, avós, Deus tem curado uma geração. Entre nós, meus irmãos, tem muita gente que estava sangrando há muitos anos. Gente que sofreu muito, e que Jesus, por diferentes caminhos, foi curando. Usou o CR, usou o Recomeçar, usou o púlpito, usou os PGMs, usou muitos ambientes da igreja, para curar a minha geração. Meus irmãos, eu sou um homem que fui curado na minha geração, cheio de feridas que a vida foi me causando, e Jesus, pela sua misericórdia, foi me curando, e foi curando aqui muitos que estão aqui também entre nós, muitos, eu conheço aqui, muitos, estou ouvindo aqui vários de vocês, que foram curados, que pararam de sangrar. E a palavra que eu trago para você nessa noite é: Jesus tem curado essa geração de adultos, porque Ele quer trazer vida para a nossa nova geração. Ele quer trazer vida para nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Antes dele despertar uma geração, Ele está curando uma geração mais antiga. Deus tem dado a essa igreja uma experiência de ajudar muita gente a ser curada por muitas coisas, e Deus tem curado como sinal de que Ele quer despertar uma nova geração. A filha de Jairo simboliza essa geração de adolescentes, de crianças que estão ali dormindo, precisando de um despertamento, precisando de um fôlego de vida novo, de uma unção nova. E eu creio que nesse lugar, Fabrício, nesse lugar Deus vai levantar uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças despertada. Deus vai despertar entre nós muitas crianças, adolescentes, jovens que estão sofrendo, dormindo, como a filha de Jairo. Alguns pensando que morreu a filha de Jairo, morreu, não tem mais jeito. Diz: não, ela só precisa despertar. Pai, mãe, o teu filho não está morto, ele só precisa despertar. Só precisa despertar. E eu creio que nesse ambiente de misericórdia, de ajuda, de busca pelo Senhor, como aquela mulher buscava, nós, adultos, Pedro, você, JB, enfim, Adão, nós somos a mulher que está buscando cura. Nós somos aqueles que estão buscando Jesus no meio da multidão, para ser curado, para que logo ali na frente a gente possa saber que a geração que veio depois de nós foi despertada, foi resgatada e foi transformada
para a glória de Jesus. Esse é o processo. Deus cura uma geração para despertar a próxima. Deus cura uma geração para ser exemplo para a próxima, para mostrar o caminho. Meus irmãos, naquele dia, não foi apenas o milagre da filha de Jairo voltar à vida, mas eles também viram o milagre de uma mulher ser curada. E eu quero ver nessa igreja as duas gerações, uma ser curada e a outra ser despertada para a glória de Deus, amém?